Bom dia! Está no ar o DTTV Manchete neste 29 de janeiro de 2021. E aqui comigo você vai saber as principais notícias que rolou nos grandes jornais do nosso país. No dia de hoje eu tô de volta, já é bem rápido. Jornal O Tempo. Público na Praça da Assembleia em BH ignora isolamento. Pessoas sem máscara fazendo atividade física e levando crianças e animais para passear. A realidade constatada em algumas praças de BH parece descolada com os indicadores da pandemia do novo coronavírus, que continua fazendo vítimas diariamente. De acordo com o executivo, cidadão flagrado em BH sem uso de máscara pode pagar multa de R$100. Ainda no jornal O Tempo, entre 98 países, Brasil faz a pior gestão pública da pandemia. Relatório de Instituto Australiano se baseia em 6 critérios, dentre eles a quantidade de testes e de mortos. Nova Zelândia ocupa o melhor lugar do ranking. O Brasil ficou na pior posição na avaliação entre 98 países. México, Irã, Colômbia e Estados Unidos também tiveram notas muito baixas. Na outra ponta da lista, a Nova Zelândia foi apontada como o país que melhor lidou com a crise sanitária. Vietnã e Tailândia foram também incluídos como bons exemplos. BH decide hoje sobre a abertura do comércio. O anúncio virá após a reunião da Prefeitura com o Comitê de Enfrentamento. Apesar da expectativa pelo afrouxamento, nova variante pode ser entrave, vamos aguardar. 1/3 dos detentos liberados reincidiram. Dos 12 mil detentos beneficiados em Minas, 4.187 se envolveram em 11.082 crimes, segundo o Ministério Público. De março a dezembro, a Justiça Mineira concedeu o benefício da prisão domiciliar ou penas alternativas a 12.385 detentos para conter o aumento da doença em meio à pandemia. Mas, conforme o Ministério Público, 34% deles voltaram a cometer crimes e se envolveram em mais de 11 mil crimes, inclusive 200 homicídios. Promotoria salienta que pede revogação da medida para todos os infratores. Estudante que perdeu o Enem ganha bolsa de estudos. Sabrina Silva terá isenção total na PUC após se atrasar por falta de ônibus. Moradora do bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em BH, a jovem perdeu a prova do Enem em seu segundo dia no último domingo, porque o ônibus demorou mais de 1 hora para passar. Abre aspas, já estava me preparando para voltar aos estudos e prestar o Enem novamente no final do ano, mas recebi um telefonema e tudo mudou. O telefonema foi do chefe do gabinete da reitoria da PUC Minas, professor Paulo Roberto de Souza, que ofereceu a ela bolsa de estudos de 100% durante o curso, para a jovem, então, fazer aí a sua tão sonhada faculdade. Vamos agora para o estado de Minas. Oportunidade perdida. Políticos criticam o governo de Minas por fracassar em acordo para fabricar vacina. Secretaria de Estado informou que negociações não evoluíram da forma desejada. A conversa entre o governo de Minas com a farmacêutica chinesa Sinopharma ocorreu em agosto de 2020, quando o estado enfrentava seu pico de infecções. A empresa ofereceu a oportunidade dos mineiros participarem da fase 3 de testes clínicos e futuramente
produzir o imunizante na Fundação Ezequiel Dias, em BH. Conforme revelou ontem o site Estado de Minas, a Sinopharma desistiu do acordo devido à lentidão por uma demonstração de interesse por parte do governo estadual. Minas envia nova carga de vacinas ao interior. O governo estadual iniciou a distribuição de 356 mil doses de vacina Oxford, AstraZeneca e Coronavac aos municípios mineiros. A maior parcela da carga embarcou em aviões e helicópteros e foram escoltadas pelos bombeiros e também pela Polícia Militar. As remessas deverão ser retiradas pelas prefeituras em uma das 27 regionais do estado. Também é notícia no estado de Minas que o Brasil é o pior contra a Covid-19. Estudo feito por 98 países do Instituto Australiano, o Brasil ficou em último no ranking de eficiência no combate ao coronavírus e Nova Zelândia foi escolhida como melhor exemplo. Jornal Folha de Pernambuco. Sem carnaval e sem ponto facultativo, o governo de Pernambuco anunciou ontem que as repartições públicas terão expediente normal na segunda-feira, 15/2, terça-feira, 16/2, que seriam, entre aspas, feriados de carnaval. E ele já está suspenso. O objetivo é evitar aglomerações diante do aumento dos casos de Covid-19. Mais de 220 mil mortos e Bolsonaro afirma, abre aspas, o povo brasileiro não tem medo do perigo, fecha aspas, declaração dada por Jair Bolsonaro em Sergipe, no mesmo dia em que o Brasil foi apontado como o país que teve a pior gestão pública durante a pandemia. Jornal O Globo, nova variante do vírus domina Manaus e é risco para todo o país. Infectologista da Fiocruz Amazonas aponta tipo mais transmissível em 91% das amostras. A nova cepa do coronavírus com maior capacidade de transmissão, que causa devastação em Manaus, já se encontra em 91% das amostras de vírus sequenciado no Amazonas e é questão de tempo que ela se torne dominante em outras regiões do país, segundo o infectologista da Fiocruz, Marcos Lacerda. Em cerca de um mês, deve prevalecer sobre as outras, disse ele. Consórcio lança campanha pró-vacina. Grupo de veículos de imprensa que faz desde 8 de junho do ano passado a contagem independente sobre casos de pandemia tem agora um novo papel. Vai lançar uma campanha de conscientização sobre a importância da vacina que será lançado hoje no Jornal Nacional. País gera vagas formais, mas não para mulheres. No ano da pandemia, o Brasil criou 142 mil vagas com carteira assinada. Quando se considera apenas empregos para mulheres, houve o fechamento de 87 mil postos. Para os analistas, impacto da crise no setor de serviços e a necessidade de cuidar dos filhos com as escolas fechadas explicam essa diferença. Jornal de Brasília. No gramado do Maraca, o Brasil conquista a América. Santos e Palmeiras fazem amanhã a final brasileira da Libertadores. Coronavac garantida para todo o país. Depois de ameaças, Dória volta atrás e reserva vacina para o estado. Após o Instituto Butantan ameaçar de exportar vacinas, o governador João Dória, do PSDB, afirmou ontem que estados e municípios devem ser priorizados para a compra de 54 milhões de doses da Coronavac. Parlamentares querem investigação das denúncias sobre compras do governo e a curiosa Saleta, com potencial de fornecimento de produtos igual a um grande supermercado. As repercussões sobre os altos gastos com comida por parte do governo federal
movimentaram o cenário político ontem. Foram providenciados pedidos de investigação ao TSU, pedidos de instalação de uma CPI para investigar o caso e até mesmo de uma ação no STF. Este foi o DTTV Manchete de hoje, te deixando bem informado sobre as grandes notícias da imprensa nacional, e o áudio deste programa será também o primeiro podcast da DTTV e em breve vamos te ensinar os caminhos para que você possa acessar o nosso podcast. Obrigada a todos, um ótimo dia e até breve!